alunos do quinto ano, tudo certo com vocês? Eu, professora Camila, e hoje teremos a nossa aula de História de número 31. Hoje a gente vai falar sobre o caminho do Peabiru. A gente já viu isso um pouquinho nas aulas anteriores, né? Hoje a gente vai adentrar sobre esse caminho que foi super importante aí, não só para os indígenas, como também para os colonizadores. Então, os objetivos dessa aula são conhecer o que foi o caminho do Peabiru, identificar o caminho no mapa, analisando a sua extensão, conhecer o significado aí também da palavra Peabiru, compreender o uso do caminho do Peabiru pelos indígenas e pelos colonizadores, analisar a importância do caminho e conhecer um dos principais colonos na história do Peabiru, compreender como o caminho do Peabiru acabou se perdendo conforme o tempo e descrever esse caminho na atualidade. Materiais para essa aula: lápis, caneta, borracha e o caderno de história. Então, começando, o caminho do Peabiru. É denominado Caminho do Peabiru uma antiga trilha com cerca de 3.000 quilômetros, bastante extensa, existente desde os tempos antigos, muito antes da chegada dos colonos europeus adentrarem nas terras brasileiras. Então foi um caminho bastante utilizado por diversos povos indígenas para fazer o deslocamento, principalmente aí povos que realmente faziam migrações, os indígenas, mesmo sedentários, eles faziam migrações também, tá? Então foi um caminho bastante utilizado. E depois, com a chegada dos portugueses, é claro que eles utilizavam também, porque eles exploravam realmente tudo que eles podiam. Pessoal, aqui nós temos no mapa, então, o caminho do Peabiru, tá? Notem que ele se estende, né? Ele não está presente só no território brasileiro, ele se estende aqui pelo Paraguai, pela Bolívia e pelo Peru também, tá? Ele é um caminho bastante extenso, 3.000 quilômetros, é realmente um percurso bem extenso. Para significar a palavra aqui, Pea e Abiru, eu trouxe o significado realmente desse termo. Então, esse caminho, ele servia de utilização dos povos nativos americanos que viviam no nosso continente. Na língua tupi, né, esse Peabiru vem da língua tupi, Pea significa caminho e Abiru significa gramado amassado. Então, Pea-Abiru seria o caminho de gramado amassado, né, o que dá origem aí ao seu nome, Peabiru. Utilização do caminho pelos colonizadores. Exatamente pela sua extensão e pelas regiões que cortava, né, porque era um caminho de fácil acesso a algumas regiões, esse antigo caminho, ele foi de imensa utilidade também para os colonizadores espanhóis e também pelos portugueses. Lembra que nós tínhamos o Tratado de Tordesilhas, que dividia a América em duas partes, parte espanhola, que vinha aqui mais para o oeste, e mais para o leste, parte, né, América portuguesa. Então não foram só os portugueses que faziam a exploração e utilizavam o caminho do Peabiru. Os espanhóis também faziam isso ali na América espanhola. Então, em suas empreitadas em busca de riquezas no interior do território sul-americano. Então, claro, eles queriam obter riqueza, ali eles tinham um caminho de fácil acesso, automaticamente se tornava um caminho mais seguro, porque ele já tinha, né, já era de conhecimento dos indígenas, já era mais fácil para percorrer, não tinha que desbravar aí a mata, então foi muito utilizado aí pelos colonos também. Cuidado com o caminho. Procurando manter a via sempre ameaçada com constantes erosões. Erosões são essas rachaduras que acontecem no solo, sabe? Em épocas que está muito, muito quente, em épocas de seca, né? Onde não há chuva. O que acontece com o solo? Ele começa a rachar, tá? Então, para evitar essas erosões, né? Que são essas rachaduras, usuários do Peabiru, né, os índios, eles faziam questão de abrir o caminho, de semear o trecho, né, de lançar sementes,
para que ele se mantivesse sempre em condições de uso, ou seja, para que sempre a passagem fosse utilizada da melhor forma possível e que assim ele não se perdesse, evitando aí o crescimento de árvores e de ervas invasoras. Então eles tinham muito cuidado com esse caminho. Esse caminho não se criou sozinho, ele foi realmente feito, né, para facilitar aí a locomoção e ele foi bastante cuidado pelos indígenas. Importância do peabiru. A importância do peabiru, ela está na facilitação da migração dos povos indígenas pelos diversos territórios do continente, além de possibilitar a troca de mercadorias. É realmente essa questão da migração. Hoje a gente tem, né, ruas, vias de acesso muito fáceis para andar, né, andar a pé, de carro, de moto, enfim. Mas na época não se tinha isso. Então, assim, o peabiru foi uma ótima solução para facilitar essas migrações. Já na época das explorações europeias, possibilitou o transporte das riquezas captadas pelos espanhóis no Peru, né? Então, o caminho do peabiru vai até o país Peru e os espanhóis, ali já era a América Espanhola, né? Então, facilitou esse transporte das riquezas. O navegante mais lembrado em relação à exploração do caminho do peabiru é essa pessoa aqui que duvido muito que vocês vão esquecer do nome dele. Porque o nome dele era Álvar Nunes Cabeza com Z de vaca, tá? Ele foi o responsável pela descoberta, né, das cataratas do Iguaçu. Por que coloquei descoberta entre aspas? Porque no Brasil já havia indígenas, né? Então a descoberta aí pelos europeus. Perdendo o peabiru. A maior parte do caminho do peabiru foi sendo perdido com o tempo. Por quê? Porque começaram a acontecer muitas mudanças geográficas, né? Mudanças físicas realmente no local. Foram construídas estradas, teve o crescimento das cidades, então o caminho do peabiru, parte dele, tá? Não totalmente. Ele foi se perdendo conforme o tempo, tá? Só que uma parte ainda é possível conhecer, sendo muito visitado por quem quer saber um pouquinho mais aí sobre a história do Brasil e ter contato aí com a riqueza natural, uma riqueza natural histórica. Então, parte dele ainda existe, né? E a gente sabe, não, foi realmente esse daqui o caminho, né, percorrido por colonos e por indígenas. O peabiru atualmente. Então, hoje, apenas pequenos trechos do caminho do peabiru existiram com o tempo, justamente por essa questão, né, da modificação do espaço. Alguns desses trechos ainda são possíveis conhecer como um pequeno trecho na região de Palhoça, mais em específico numa prainha mais pequena chamada Araçatuba, tá? Eu trouxe um mapa para vocês localizarem aqui a cidade de Palhoça, aqui no litoral catarinense, aqui na Grande Florianópolis. Então, ali ainda tem parte do caminho do peabiru. Outra cidade, em Garuva, também é possível conhecer um pouquinho sobre o caminho. Por lá, o trecho ele é pavimentado com pedras, observem aqui, né, para realmente identificar o real trecho, e faz parte de uma das ramificações do trajeto principal. Alguns outros pontos também foram demarcados pelos estudiosos do peabiru. Alguns deles ainda preservam sítios arqueológicos. Lembra o que é sítio arqueológico que a gente trabalhou na aula anterior? Esses locais onde a gente consegue identificar civilizações antigas. O caminho do peabiru, obviamente, também a gente considera um sítio arqueológico. Existem também vários projetos para transformar o caminho do peabiru em um trajeto turístico, algo bem interessante, né? Aqui a gente está falando de um período bastante remoto, né? Um período aí pré-colonial em Santa Catarina. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido aí o conteúdo, tenham entendido a importância do caminho do peabiru e agora vocês vão realizar algumas atividades para intensificar os saberes de vocês. Até a próxima e bons estudos!